probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos. Jair Bolsonaro tinha 58% dos votos válidos, depois 59%. Agora oscilou negativamente para 56%, com a margem de erro de 54% a 58%. Fernando Haddad tinha 42% dos votos válidos, depois 41%. Agora oscilou positivamente para 44%. Pela margem de erro, tem de 42% a 46%. Quando entram na conta os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos, os números do Datafolha ficam assim. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 49% das intenções de voto, depois 50%. Agora oscilou negativamente para 48%. Pela margem de erro, tem de 46% a 50%. Fernando Haddad, do PT, tinha 36%, depois 35%. Agora oscilou positivamente para 38%. Com a margem de erro, tem de 36% a 40%. Votos brancos e nulos somavam 8%, 10% e agora são 8%. Os que não souberam eram 6%, 5% e agora são 6%. O Datafolha também pesquisou a rejeição. O Instituto perguntou o seguinte: entre estes candidatos a presidente, gostaria que você dissesse se votaria com certeza, talvez votasse ou não votaria de jeito nenhum. Vamos aos resultados. Na semana passada, 48% dos entrevistados disseram que votariam com certeza em Jair Bolsonaro. Agora são 46%. 33% responderam que votariam com certeza em Fernando Haddad. Agora são 37%. 10% disseram que talvez votassem em Bolsonaro. Agora são 9%. 12% responderam que talvez votassem em Haddad. Agora são 9%. 41% disseram que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro. Agora são 44%. 54% responderam que não votariam de jeito nenhum em Haddad. Agora são 52%. Para cada candidato, 1% disse que não sabia e agora 2%. O Datafolha também perguntou novamente aos entrevistados sobre a decisão de voto. Entre os que disseram que vão votar em Jair Bolsonaro, 95% afirmaram na semana passada que estavam totalmente decididos em relação ao voto. Agora são 94%. 5% disseram que ainda poderiam mudar o voto. Agora são 6%. Entre os que disseram que vão votar em Fernando Haddad, 89% afirmaram na semana passada que estavam totalmente decididos. Agora são 91%. 10% disseram que ainda poderiam mudar o voto. Agora são 9%. Na pesquisa divulgada hoje, entre os que indicaram que vão votar em branco ou anular o voto, 78% disseram que estão totalmente decididos. 22% afirmaram que ainda podem mudar de ideia até a votação. O Datafolha entrevistou 9.173 eleitores ontem e hoje em 341 municípios. Esse levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. Ainda nessa edição, você vai ver o dia de campanha dos candidatos à presidência. E a seguir, Donald Trump manda soldados para tentar barrar na fronteira a caravana de imigrantes da América Central. Pacotes com bombas são enviados para o ex-vice-presidente americano e para o ator Robert De Niro. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, determinou que a Polícia Federal investigue ameaças sofridas por jornalistas e pela direção do jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, o diretor do Instituto Datafolha está sofrendo ameaças e a jornalista responsável pela matéria sobre um suposto esquema de envio de mensagens em massa no WhatsApp contra o candidato Fernando Haddad do PT está sofrendo ameaças, desrespeito à privacidade e ao livre exercício da atividade. O ministro mandou apurar denúncias e identificar a autoria. Jungmann afirmou que, se confirmadas, essas ameaças representam uma ofensa direta à liberdade de imprensa. As autoridades dos Estados Unidos interceptaram mais 3 bombas caseiras endereçadas a críticos do presidente Donald Trump.
Desde o início da semana, 10 pacotes suspeitos já foram encontrados. O chefe da polícia de Nova York disse que a cidade está segura, mas que as bombas representam uma ameaça real. Os investigadores não sabem se há mais pacotes em trânsito e disseram que os 600 mil funcionários dos Correios estão em alerta. As bombas foram levadas para um laboratório do FBI perto da capital Washington. Todos os alvos são críticos do presidente Donald Trump. Hoje, 2 envelopes endereçados ao ex-vice-presidente Joe Biden foram interceptados em centros de distribuição dos Correios no estado de Delaware. Aqui em Nova York, a polícia encontrou mais um pacote, desta vez neste prédio que pertence ao ator Robert De Niro. Um ex-policial que trabalha com o ator suspeitou do envelope e um raio-x revelou que se tratava de uma bomba artesanal parecida com as outras enviadas esta semana. De Niro já criticou Trump várias vezes e foi chamado de burro pelo presidente. Ontem à noite, num comício em Wisconsin, Trump disse que todos os lados devem se unir em paz e harmonia. Hoje, voltou ao ataque. Grande parte do ódio que vemos atualmente é causada pelas reportagens propositadamente falsas e incorretas da mídia tradicional, que chamo de fake news. O ex-diretor da CIA, John Brennan, alvo da bomba que foi parar na rede de TV CNN, respondeu: "Pare de culpar os outros, se olhe no espelho. Sua retórica inflamatória, insultos, mentiras e incentivo à violência física são lamentáveis." O presidente tem rodado o país em campanha para candidatos republicanos que concorrem às eleições de novembro e adotado o mesmo tom agressivo que usa desde que se candidatou à presidência. Trump já acusou o ex-presidente Barack Obama de ser o fundador do grupo terrorista Estado Islâmico, chamou o ex-vice-presidente de maluco e sugeriu que os republicanos armados poderiam deter a democrata Hillary Clinton se ela fosse eleita. Donald Trump decidiu usar as Forças Armadas para tentar barrar a caravana de imigrantes da América Central. Os 800 militares que o Departamento de Defesa vai enviar à fronteira são todos da ativa, soldados do Exército e integrantes da Força Aérea. Para não desobedecer às leis americanas que impedem as Forças Armadas de funcionarem como polícia dentro do país, os 800 militares vão ter missões de apoio, erguendo tendas, dando assistência médica e monitorando a fronteira. Trump disse hoje que está mandando os militares por causa de uma emergência nacional. Uma caravana com milhares de imigrantes centro-americanos está no sul do México, a mais de 1.000 quilômetros da fronteira americana. A única emergência para o presidente no momento é política. Daqui a 12 dias, os americanos vão às urnas escolher, entre outros cargos, novos deputados e senadores. E, para incentivar a base política dele, Trump descreve os imigrantes como uma ameaça que só ele e os integrantes do Partido Republicano sabem como enfrentar. O Reino Unido multou o Facebook em quase 2,5 milhões de reais por ter falhado na proteção de dados dos usuários. Um órgão ligado ao parlamento afirmou que a rede social violou leis do país ao liberar informações de pelo menos 1 milhão de britânicos para a empresa de marketing político Cambridge Analytica. Essa empresa teria usado os dados para influenciar eleitores na última campanha presidencial americana. A Procuradoria-Geral da Arábia Saudita declarou que o assassinato do jornalista do Washington Post foi mesmo premeditado. Segundo a promotoria, a conclusão é de uma investigação conjunta entre sauditas e turcos. Jamal Khashoggi desapareceu depois de entrar no consulado saudita em Istambul. A imprensa internacional relatou que o filho mais velho do jornalista viajou para os Estados Unidos. Anteontem, Salah Khashoggi chegou a apertar a mão do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, suspeito de ter ordenado o assassinato. Na Espanha começou o julgamento do brasileiro acusado de ter matado e esquartejado os tios e 2 primos há 2 anos. Patrick Nogueira confessou o crime.
mas alegou que sofre de problemas neurológicos. Um laudo pedido pela defesa afirma que há dano na parte do cérebro responsável pela tomada de decisões e que ele sofre de depressão. Mas a acusação diz que o estudo não tem respaldo científico e que o brasileiro sabia o que estava fazendo. Em setembro, os brasileiros gastaram 1 bilhão e 200 milhões de dólares no exterior. O valor representa uma queda de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. A seguir, o dia de campanha dos candidatos à presidência. A morte de um dos envolvidos na troca de tiros entre policiais civis mineiros e paulistas. O candidato à presidência do PT, Fernando Haddad, fez campanha hoje no Recife e em São Paulo. Ele disse que, se eleito, vai dar prioridade para a educação e o emprego. Fernando Haddad também defendeu que, no domingo, a votação seja limpa, em paz e sem violência. Fernando Haddad começou o dia em São Paulo, no encontro com representantes da Organização dos Estados Americanos. Eles estão aqui a convite do governo brasileiro, como observadores das eleições. Na saída, a chefe da missão da OEA e ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, disse que recebeu do candidato do PT um conjunto de denúncias relacionadas à violência política, fake news e financiamento de campanha. Laura falou também que no primeiro turno a missão não encontrou nenhuma irregularidade no processo eleitoral, mas que uma das preocupações do segundo turno é a disseminação de notícias falsas pelo WhatsApp. O que nós pedimos é para que eles observem com atenção os acontecimentos daqui para domingo. O que nós queremos evitar o que aconteceu no final do primeiro turno. Se a gente conseguir evitar aquela avalanche de notícias falsas que circularam entre sexta e domingo do primeiro turno, a gente pode chegar a um bom resultado eleitoral. O que a gente quer é eleição limpa, eleição livre, clima de paz no país, sem gestos de violência. Fernando Haddad voltou a dizer que sente um clima de virada na campanha. Ele disse que ligou para o presidente do PDT em busca de um apoio mais efetivo do ex-candidato Ciro Gomes. Está virando. Tem uma onda legal acontecendo no país. Eu comuniquei, é minha obrigação. Se eu pretendo presidir o país, eu tenho que ter esse tipo de comunicação fácil com as pessoas. Fica mais fácil com o Ciro, claramente. No fim da manhã, Haddad deu entrevistas para emissoras de rádio. Na Rádio Tupi, disse que, se for eleito, vai dar prioridade para a educação e geração de emprego. Eu aprendi com meu pai que a pessoa que acorda tem que ter para onde ir. Todo ser humano tem que acordar e ter um destino. Seja uma universidade, seja uma escola, seja uma creche para o filho, seja um posto de trabalho, um emprego digno, um pequeno negócio. É muito importante as pessoas terem uma atividade. De São Paulo, Fernando Haddad seguiu para Pernambuco. No Recife, ele foi recebido por políticos e apoiadores. Depois seguiu para uma praça no centro da cidade. O candidato do PT declarou que esses últimos dias de campanha são fundamentais. Numa entrevista, ele destacou que vai continuar chamando Ciro Gomes para formar um governo amplo de unidade democrática. Tem que partir de mim esse gesto para demonstrar que nós vamos fazer um governo amplo, que nós vamos fazer um governo de unidade nacional, democrática, popular, que pensa o povo antes de tudo. Se tem aresta, é hora de botar de lado, não é hora de ficar. Depois a gente se acerta, entendeu? O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, passou o dia no Rio. Ele disse que um dos primeiros atos, caso eleito, será nomear um ministério técnico. Também disse que vai manter o Brasil no Acordo do Clima de Paris. Afirmou ainda que sofre com os rótulos falsos, negativos, colocados nele pela esquerda, mas que, na verdade, vai fazer um governo de conciliação. Jair Bolsonaro começou o dia de compromissos em casa no Rio. Pela manhã, ele recebeu representantes do grupo Mulheres por Bolsonaro. Logo depois, seguiu para a casa do empresário Paulo Marinho para gravar cenas extras do último programa do horário eleitoral e para a internet. Ainda na casa, Bolsonaro foi homenageado por atletas históricos do Jiu-Jitsu Nacional. Ele recebeu uma faixa preta por ter sobrevivido ao atentado no dia 6 de setembro.
O candidato do PSL reuniu a imprensa para uma entrevista. Sobre agricultura e meio ambiente, disse que pretende manter o Brasil no Acordo de Paris, que estabelece metas para a redução da emissão de gases do efeito estufa, mas disse ser contrário a alguns pontos que, segundo ele, prejudicam o país. Vamos então botar no papel que não está em jogo o AAA nem a independência de nenhuma terra indígena que eu eu mantenho o Acordo de Paris. Se não forem feitos esses adendos aí, o Brasil sairia do Acordo de Paris? Não sai, fica no Acordo de Paris. O candidato do PSL falou também sobre sua prioridade no início de um eventual governo e voltou a dizer que montará um ministério livre de indicações políticas. Com o primeiro ato nosso, a nomeação do Ministério Técnico e que realmente possa corresponder aos anseios do povo brasileiro e não de agremiações político-partidárias. E cada ministro vai ter a sua diretriz, obviamente, para colocar em prática e buscar politicamente as soluções ou atenuar os problemas que temos no momento. Bolsonaro afirmou que não pretende acabar com a lei de incentivo à cultura, conhecida como Lei Rouanet, mas que poderá mudar a forma de distribuição dos recursos. Você tem que ter uma filtragem, você não pode, para artistas famosos, dispensar vultosos recursos para os mesmos. Não tem que mudar a lei. Você tem que ter uma pessoa lá que trate com carinho a questão dos recursos para artistas. Na entrevista, Jair Bolsonaro também falou sobre a saúde. Ele disse que está marcada para o dia 12 de dezembro a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Ele ainda afirmou que, se for eleito, vai trabalhar para unir o país e governar para todos. Respeito a todos. E foi vítima, sou vítima ainda, de rótulos como homofóbico, racista, fascista, xenófobo, entre outros. Afinal de contas, Trump sofreu muito isso nos Estados Unidos, por ocasião das prévias, e depois durante toda a sua candidatura, e a maneira que a esquerda tem de me atingir, dizendo que eu farei, caso presidente, um péssimo governo voltado a essas pessoas do Brasil. Isso não é verdade. Pode ter certeza que, uma vez eu chegando, vou continuar sendo o que sou hoje, exatamente. Um governo de conciliação, um governo para todos no Brasil. Câmeras de segurança registraram a abordagem que gerou clima de guerra entre policiais civis e militares do Tocantins. Os PMs caem da moto. O sargento Gustavo Teles, de costas, põe a mão no bolso e leva um tiro dos policiais civis que ainda estavam no carro. O sargento Edson Vieira se entrega. Eles eram perseguidos porque minutos antes mataram um ciclista e mais cedo uma grávida. Interrogado, o sargento Vieira confessou ter participado de uma das ações, mas acusou o PM morto pelos assassinatos. Como que aconteceu lá? Não, ele falhou com o cara e atirou no cara, né? Matou o cara. Você estava junto, estava pilotando. O sargento Vieira segue internado depois de ter machucado o pé na queda da moto. A justiça decretou a prisão preventiva dele, depois que a perícia confirmou que uma das armas apreendidas com os PMs é a mesma usada nos 2 assassinatos e numa tentativa de homicídio. É complicado falar nesse momento agora, mas se assemelha muito a uma atividade de grupo de extermínio. O delegado que atendeu o caso disse se sentir ameaçado e saiu do estado. A cúpula da segurança do Tocantins negou que haja uma crise entre as polícias. Os fatos ali ocorridos em nada contribuem para externar uma suposta desavença entre as duas instituições. Continuamos com as nossas operações em prol de um objetivo comum, que é a segurança da sociedade tocantinense. Morreu hoje um dos envolvidos na troca de tiros entre policiais paulistas e mineiros na semana passada em Juiz de Fora. O empresário Jerônimo da Silva Júnior era dono de uma empresa de segurança. Ele foi baleado várias vezes e estava internado sob escolta. Um policial mineiro também morreu no tiroteio. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais vai concentrar as investigações no estado. Hora da previsão do tempo. Vamos falar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca para a gente? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Renato, o tempo está dividido no país. Em 14 das 27 capitais teremos sol em tempo integral. Nas 13 restantes tem algum tipo de chuva, fraca, forte ou garoa. Na Rota do Sol estão todas as capitais do Nordeste, também Palmas, Belém, Boa Vista, Manaus, e faz calor em todas elas, viu? Já no centro-sul do país, o sol divide as atenções com a chuva entre o Norte Gaúcho, Santa Catarina, Paraná, também sul de Mato Grosso do Sul
e de São Paulo. Os temporais serão os protagonistas. Previsão que vale também para a parte de Minas Gerais, do Rio e do Espírito Santo. BH, Vitória, Curitiba e Florianópolis podem ter uma sexta-feira tempestuosa. 27 de máxima lá em Belo Horizonte, também em Vitória, 20 em Curitiba e 21 em Floripa. Em São Paulo fará 24 de máxima, no Rio e em Brasília deve fazer 28 graus e pode chover à tarde nestas capitais. A chuva em parte do Centro-Sul tem a ver com uma área aqui de baixa pressão, aquele sistema que levanta o ar e que no fim de semana vai rumar aí para o oceano e formar o chamado ciclone extratropical. Ele recebe esse nome porque é formado fora dos trópicos, viu? E este ciclone deve provocar ventos em alto mar e no litoral do sul e do sudeste pode dar o que falar. Por isso que as ondas podem atingir 4 metros entre Santa Vitória do Palmar e Florianópolis e 3,5 metros no litoral de São Paulo e do Rio. Amanhã eu atualizo toda essa situação, Renata. Tá bom, amanhã você dá mais detalhes do fim de semana. Obrigada, Maju. Tchau. Tchau, tchau. O Palmeiras perdeu para o Boca Juniors no primeiro jogo do time nas semifinais da Libertadores. Ontem à noite em Buenos Aires, Dario Benedetto entrou aos 31 minutos do segundo tempo e fez os 2 gols da vitória dos argentinos. O jogo de volta em São Paulo na quarta que vem. Para chegar à final, o Palmeiras vai precisar de uma vitória por 3 gols. O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias no Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.